Bem-vindos a mais um episódio de E aí, professor? Olá, Walter? Olá, finalmente chegamos ao fim do ano. Sim. E que ano foi esse? Esse foi um ano incrível. Então vamos começar. Vou abrir com uma palavra de oração. Nosso Pai Celeste, muito obrigado por nos reunir mais uma vez. Muito obrigado por cuidar de nós por mais um ano, por nos dar o privilégio de ter essas discussões. Nós pedimos mais uma vez que Tu nos abençoes, abençoe essa discussão e ilumine as nossas mentes com Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, amém. Martin, temos sido ameaçados a falar sobre o céu por muito tempo. Eu acho que desde mais ou menos do primeiro Sim. episódio. Mas nós vamos chegar lá. E toda vez nós falamos, nós Sim, já vamos porque chegar é lá. parte do livro de Apocalipse também, assim como em muitos outros lugares na Bíblia. Mas nós tivemos muitas más notícias este ano, que na realidade foram notícias empolgantes e que, se forem interpretadas de maneira correta, na realidade são boas notícias e Sim. não más notícias, porque significa que estamos chegando a um clímax. Sim, estamos rumando para chegando lá. isso. E hoje, finalmente, chegamos a um ponto que poderemos falar sobre o céu. Mas antes de chegarmos ao céu, primeiro temos que ver algumas questões. Sim. O título dessa palestra é O Céu é Real. Porque existem muitas teorias por aí que alegorizam a história e espiritualizam também. Sim. E nada é realidade, tudo é fantasmagórico. E não há nada realmente que você possa tangivelmente tocar. E no livro de Hebreus nos diz, no capítulo 11, que a fé é a substância das coisas que se esperam e a evidência das coisas que não se veem. Que não se veem. Sim, é tangível, é substancial. Daquelas coisas que se espera e a evidência das coisas que não se veem. Então, vamos direto a isso. E nós começaremos com João capítulo 14. Porque para mim, João 14, a partir do verso 1, tem sido um pequeno resumo de toda a Bíblia. É uma parte muito bonita. É um lindo verso, não é? Tem muitas doutrinas nesse verso, que se as pessoas apenas acreditassem e não apenas espiritualizassem, não haveria tanta confusão. E você nos disse em seu testemunho que isso teve um grande efeito em você. Isso me afetou grandemente. Porque resolveu as questões que você tinha sobre o sono da morte, não é? Sim. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Depende da tradução que você tem. Da tradução. Na King James te dá mansões, e outras te dá casas, outras te dá um quarto, e algumas traduções apenas te dão algum espaço. Mas vamos ficar com essa aqui. Na casa do meu pai tem muitas mansões. Se não fosse assim, eu haveria dito, eu vou preparar-vos lugar. E se eu for preparar lugar, eu voltarei outra vez, e os receberei, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou, e conheceis o caminho. E nós conhecemos o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Temos que crer nele, e Ele disse que viria outra vez. E Ele virá outra vez, e Ele disse que iria preparar lugar físico. E Ele nos levará para onde Ele estiver, nós também possamos estar. E Ele não subiu ao céu como um fantasma. Porque os anjos disseram, esse mesmo Jesus que comeu junto com vocês, esse mesmo Jesus voltará dessa mesma forma. Da mesma maneira que ele foi para os céus. Então, sem espiritualização, como os espíritas creem, como Blavatsky quer que você creia, acreditando que essa é uma nova era, uma era espiritual, que não existe um Cristo real, que tudo isso é um símbolo, todas essas questões. Esta é uma explicação literal. Nenhuma alteração na sua mente de 3D para 5D. Nada. Esse é um mundo real. Novos céus e nova terra. Apocalipse 21:1 diz,
E eu vi novos céus e nova terra, e o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não mais existe. E o oceano, naturalmente, é o que ficou depois do dilúvio. Não existia oceanos antes. Existiam enormes lagos e rios. Devia ser muito lindo. O oceano separam as pessoas. Então não haverá mais separações. Não haverá mais. E mesmo se você tomar pelo senso profético, o oceano, as águas, o mar são nações. Nós seremos um. Sim, Ainda teremos nossa diferentes. identidade, mas não seremos separados em blocos onde você terá que atravessar fronteiras, certo? Aqui tem uma citação do Espírito de Profecia. O Senhor está vindo. Deve haver um processo de refinamento, de joeiramento em cada igreja. Pois há entre nós ímpios que não amam a verdade ou honram a Deus. Estamos em um momento de agitação e tudo o que pode ser abalado será. E o Senhor não perdoará aqueles que conhecem a verdade, se eles não obedecerem por palavras ou por ações os seus comandos. Testemunho para a Igreja, volume 6, página 332. E é claro que isso é verdade, porque a Bíblia diz que haverá um julgamento. Então, há um trabalho a ser feito. Um refinamento de caráter. E a igreja atual não deve ser julgada pelas pessoas que estão dentro da igreja. Mesmo porque são homens maus. E nós já falamos nisso várias vezes. Sim. Então temos que olhar para o que foi ensinado e não para o indivíduo. E até mesmo o melhor homem ou mulher tem seus dias maus. E temos que perdoar uns aos outros até o fechamento da porta da graça. 70 vezes 7. Então Tiago nos admoesta no capítulo 5, sejam pacientes, irmãos, até a volta do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, e o aguardando com paciência até que receba a chuva temporã e serôdia. Então a igreja passará por um processo de chuva temporã, igual quando a igreja foi fundada, e haverá a chuva serôdia, que é quando a mensagem for proclamada. Temos que ser pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor se aproxima. Não se queixeis um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juízo está às portas. Durante esse ano todo, nós estivemos falando sobre os sinais dos tempos. Falamos de como as nações estão furiosas. Falamos sobre a legislação que suprime a sua individualidade, que ameaça o seu exercício de liberdade. Restringe a sua liberdade e tudo mais. Mas esses são sinais de que nós realmente devemos estar trabalhando em nossos corações. Sim. E o verso 9, não vos queixeis uns contra os outros. Eu acho que quanto mais chegarmos perto do fim, mais frequente será que nós teremos que fazer isso, porque os atritos piorarão muito. E haverá uma grande sacudidura. E já podemos ver isso, quero dizer, até mesmo dentro da igreja, tem pessoas batendo a cabeça com relação a doutrinas, pessoas militantes com todas essas coisas. E haverá uma chamada final para toda a humanidade. Deus chamou essas pessoas para dar ao mundo a mensagem da sua breve volta. Devemos dar ao mundo a última mensagem da festa do Evangelho, o último convite para o casamento, as bodas do Cordeiro. Milhares de lugares que ainda não ouviram a mensagem devem ouvir. É aí onde a internet entra, não é verdade? Realmente alcança lugares que ninguém pode alcançar. A internet, os celulares. Muitos que ainda não deram a mensagem ainda devem proclamá-la. Novamente, eu apelo aos jovens. Deus não te chamou para proclamar essa mensagem? Nós estamos falando sobre a realidade, não uma mudança espiritual na dimensão do tempo. Esse é o mundo real. E fomos admoestados a falar, orar e crer.
O Senhor está vindo. Fale, ore, acredite nisso. Faça isso parte da vida. Você vai encontrar um espírito questionador, mas isso vai ceder diante de uma consistente confiança em Deus. Quando perplexidades e obstáculos se apresentam, eleve a alma a Deus em canções e agradecimentos. Cinja-se da armadura cristã e certifique-se que seus pés sejam atingidos com a preparação do Evangelho da paz. Pregue a verdade com coragem e fervor. Lembre-se que o Senhor olha com compaixão sobre esse campo e que Ele conhece a sua pobreza e sua necessidade. Os esforços que você está fazendo não serão fracasso. Temos que dizer às pessoas que o que acreditamos é realidade, tem substância. Não é um conto de fadas. Isso também nos diz para manter a esperança, manter a fé. Certamente. Não desista, porque muitas vezes, e especialmente nesses dias, você se desanima ao trazer as boas novas para alguém. Sim, e há muita oposição. Nos alegremos, devemos estar cheios de alegria ao pensarmos na breve volta de Cristo. Aqueles que amam a sua vinda virão sem pecado para a salvação. Você deve amar a sua vinda. Quero dizer, isso é um verso bíblico que está sendo citado aqui. Você deve amar a sua vinda. Algumas pessoas dizem, eu não estou pronto, eu não quero que ele volte. Não. Você nunca vai estar pronto. Você nunca vai estar pronto. Nunca vai estar pronto. E se você não começar a esperar por isso, quando então você vai começar? Não. Que geração vai finalmente dizer, ok, estamos prontos? Sim, nós aguardamos por isso. Não vai acontecer. Mas se nossas mentes estiverem cheias de pensamentos mundanos, não podemos nos alegrar com a sua vinda. Em outras palavras, Ele está nos ajudando aqui, porque Ele está nos tirando toda a alegria de viver nesse planeta, para que as pessoas comecem a pensar nas coisas celestiais. Será um dia glorioso de vitória. Não podemos esquecer que agora a igreja é militante. Agora estamos confrontando o mundo na escuridão, quase inteiramente dado à idolatria. Mas o dia se aproxima quando a batalha terá que ser lutada e a vitória ganha, e a vontade de Deus será feita tanto na terra como nos céus. Então esse céu que nós estamos lendo aqui deve ser um lugar real. Sim. Porque a terra é um lugar real. Não dá para você comparar isso com a terra e, de repente, da terra literal, você parte para o céu espiritual. Exatamente. Todos serão uma família unida e feliz, vestidos com as roupas de louvor e ações de graças, com o manto da justiça de Cristo. A natureza, em sua beleza insuperável, oferecem a Deus um tributo de adoração e louvor. O mundo será banhado em uma luz celestial. A luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes mais forte do que agora. Os anos passarão com alegria. Sobre essa cena, as estrelas da manhã cantarão juntas, e os filhos de Deus gritarão de alegria. Enquanto Deus e Cristo proclamarão juntos, não haverá mais pecado e nem haverá mais morte. Essas são promessas literais. Se você acredita em reencarnação, você acredita em morte perpétua. Sim. Mas a Bíblia diz que foi dado ao homem morrer uma vez e então o julgamento. Assim você seria imortal, mas imortal no inferno. Exatamente. Isso não faz sentido. Essa é uma doutrina. A outra é que você morre e volta, e volta, e volta, e tem essa batalha eterna contra o seu auto-ego. Na citação, ela menciona que a lua será tão brilhante como o sol, e o sol será 7 vezes mais. E também tem uma parte no Apocalipse que diz que o sol não será mais necessário. Sim, obviamente. Na cidade, a luz será o próprio Cristo. Ele ofuscará o sol. Então você não precisa do sol na cidade. Isso não significa que ele não vai estar lá. Ele vai estar lá no resto do mundo. Mas seu brilho será 7 vezes maior. Sim. Em outras palavras, a lua será como o sol. Então, o que consideramos hoje luz, comparado com o céu, na realidade, é trevas. Nossos olhos terão que ser reajustados ou recriados para suportar isso.
Na verdade, Vamos voltar a quer isso mais dizer tarde. que não mais haverá escuridão, uma vez que a lua será tão brilhante quanto o sol. Efésios 3:7, pela qual fui feito ministro de acordo com o dom e a graça de Deus, dada a mim pela operação eficaz do seu poder. E para mim, que sou menos do que o menor de todos os santos, é essa graça concedida, que eu deveria pregar entre os gentios as riquezas insondáveis de Cristo. Isso é, na realidade, o dever de todos. Somos todos pecadores. E ainda assim, Ele escolheu esses pecadores caídos para proclamar a sua glória. E para fazerem todos os homens verem qual é a comunhão do mistério, que desde o começo do mundo está escondido em Deus, que criou todas as coisas por Jesus Cristo, com a intenção de que agora os principados e potestades nos lugares celestiais podem ser dados a conhecer pela igreja a uniforme sabedoria de Deus. Então existe esse conflito entre a doutrina do diabo e a doutrina de Deus. A igreja foi dada a doutrina de Deus e os demônios têm a ocupação de pregar a doutrina do diabo. E as pessoas têm que escolher entre elas. De acordo com o eterno propósito que Ele propôs em Jesus Cristo, Senhor, em quem temos ousadia e acesso, com confiança, pela fé nele. Então, desejo que vocês não desmaiem, não em minha tribulação por vocês, que é a sua glória. Então, não olhe como um indivíduo que diz, uau, se esse aí está passando por tanta tribulação, que tipo de Deus ele serve? Sim. Ou como as pessoas dizem o tempo todo, onde está Deus com tudo isso? O simples fato de que está uma bagunça significa que Deus está trabalhando. E significa que Ele é confiável, porque Ele já previu que seria assim. Exatamente. Agora, antes que esse grande evento aconteça, haverá essa mensagem final que vai ser dada, e haverá esse contraste entre luz e trevas, e haverá uma grande tribulação final e pragas. Não vamos lidar com isso. Vamos ler um pouco de Apocalipse, capítulo 15. E eu vi um outro sinal no céu, grande e maravilhoso. 7 anjos tinham as 7 últimas pragas, pois elas estavam cheias da ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíam vitoriosos da besta e de sua imagem, e de sua marca e do número de seu nome, que estavam juntos ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei Santo. Quem te não temerá, ó Senhor, e magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Então, depois da praga, haverá a ressurreição dos mortos justos. Os justos vivos serão transladados em um momento, em um piscar de olhos, eles se encontrarão com o Senhor nos ares e estarão no mar de vidro. E entoarão o cântico de Moisés, que era uma canção de libertação física da escravidão. Sim. E entoarão o cântico do Cordeiro, que também é a libertação da escravidão em termos de pecado. Você tem a justiça de volta e você tem tudo isso misturado. Você tem a salvação física da escravidão, a escravidão física, e você tem a libertação espiritual da escravidão do pecado. Então eles entoarão os 2 cânticos. Isso é lindo. Muito bonito. E o Senhor é quem será o juiz. E depois disso olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Então você realmente vê a lei de Deus, que é o padrão para o julgamento. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelo peito. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheios da ira de Deus, que vive para todo sempre.
e o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder. E essa é uma citação muito importante. E ninguém podia entrar no templo até que se consumasse as 7 pragas dos 7 anjos. Sabe, nós temos essa teologia no mundo que quando você morre, você vai para o céu. Sim. E nós vimos no primeiro verso que você só vai para o céu quando ele voltar, não é? Sim. Foi isso que você descobriu. Sim, eu virei e vos buscarei, para que onde eu esteja, vos Que estejais você possa também. estar onde eu estou também. Sim, está reiterando novamente Sim. que ninguém vai para o céu até que as 7 pragas caiam. Assim como o Israel literal estava neste mundo e teve que passar Pelas por aquela pragas, experiência. sim. E é interessante que houveram 10 pragas no Egito, não é? As primeiras 3 afetaram tanto egípcios como os israelitas, mas 7 afetaram apenas os egípcios. E aqui existem apenas 7. Então tem uma promessa que o povo de Deus não será afetado pelas pragas, apenas os ímpios. Mas o povo de Deus Mas passará todos passarão pelas por pragas. elas. E ninguém entra no céu até que elas caiam. Então é exatamente um antítipo do que aconteceu no Egito com a libertação física. Então, isso também completamente acaba com a teologia do arrebatamento secreto. Certamente, para que haja um pré-arrebatamento e então uma conversão que não acontece. Não, porque ninguém entrará Não no vai lugar. acontecer. Efésios capítulos 2, a partir do verso 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez sentar em lugares celestiais, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. É um verso muito interessante. Quando você se converte, você, na verdade, já participa do céu pela sua fé em Cristo e pela fé no que está por vir. Mas então, a fé tem que se encontrar com a substância. Essa é a definição. Se ficar apenas fé, então você tem um mundo espiritual, um mundo espiritualizado. Quando aqui diz, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Capítulo 3, versos 10 diz, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades do céu. Então, existe um futuro que devemos buscar, mas agora estamos na fase da pregação. Sim. Não estamos na fase da experiência física. Mas toda essa experiência está começando agora. Certamente. Então, na sua mente, mesmo quando a turbulência está ao seu redor, você pode, na verdade, estar em lugares celestiais. E isso torna tão importante perceber que a sua caminhada para o céu começa aqui e agora. Sim. Então, não é simplesmente por uma mudança de repente, agora vou me preparar e vou gostar do Exatamente. céu. Se você não começar já nesse lado aqui do céu, alinhar os seus pensamentos e a sua vida e assim por diante com o tipo de vida no céu que você terá, então haverá uma diferença muito grande para você percorrer. Exatamente. Nós ainda estamos em meio às sombras e turbulências das atividades nessa terra. Vamos considerar mais seriamente as bênçãos daqui em diante. Deixe a nossa fé atravessar cada nuvem de escuridão e contemplar aquele que morreu pelos pecados do mundo e abriu as portas do paraíso para todos que o recebem e acreditam nele. Não é bonito? Sim, muito bonito. A eles foi dado o poder de se tornarem filhos e filhas de Deus. Que a aflição que nos pintam de forma tão dolorosa se torne em lições instrutivas, nos ensinando a seguir em frente rumo à marca do prêmio da nossa alta vocação em Cristo. Deixe-nos ser encorajados pelos pensamentos de que o Senhor em breve virá. Deixe essa esperança alegrar nossos corações. E um pouquinho mais de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará.
Bem-aventurado os servos, que quando o seu senhor vier, seja encontrado vigiando. Essa é a atitude que devemos ter agora. E quanto pior fica, mais a nossa atitude deveria estar focado nessas coisas. Exatamente. Que essas sejam lições instrutivas. Sim, que sejam lições instrutivas. Sabe, isso não é apenas um mecanismo de enfrentamento. Isso é realidade. Correto? É algo que devemos buscar. Assim que atravessarmos esse deserto, vamos encontrar o oásis do outro lado. Eu sei que eu vivo dessa maneira. Se existe algo pelo qual esperar, então eu consigo lidar de maneira muito melhor com aquilo que se passa. Se você espera pelos feriados de fim de ano, então os últimos 2 meses se tornam mais fáceis. Sim, porque você tem algo para se apegar. Porque você tem algo pelo qual esperar. Eu acho que é assim que nós deveríamos esperar pelo céu. Então estamos indo para casa. Estamos indo para casa com Ele, que nos amou tanto a ponto de morrer por nós. Ele construiu para nós uma cidade real. Você acredita nisso? Você acredita que uma cidade real vai descer a essa terra como uma grande nave espacial? Você está louco? É isso que as pessoas diriam, não é? Agora eu creio. Mas com Deus todas as coisas são possíveis, não é? Sim. A Nova Jerusalém é o nosso lugar de descanso. Não haverá tristeza na cidade de Deus. Não lamentos de tristeza, nenhuma canção fúnebre de esperanças esmagadas e afetos enterrados. Em breve a vestimenta pesada será trocada por uma vestimenta de núpcias. Em breve testemunharemos a coroação do nosso rei. Eu mal posso esperar por esse rei. Um rei de justiça, em oposição ao que o mundo serve agora. Sim, um líder que virá e tudo o que ele prometeu, ele virá e entregará. Aqueles cuja vida foram escondidas em Cristo, aqueles que neste mundo lutaram a boa luta da fé, brilhará com a glória do Redentor no reino de Deus. E não tardará até vermos aquele cuja nossa esperança de vida eterna é centrada. E na sua presença, todas as provações e sofrimentos dessa vida serão nada. Não jogue fora a sua confiança, que tem grandes recompensas de recompensas, porque você precisa de paciência, para que depois de ter feito a vontade de Deus, você receba a promessa de que um pouquinho mais de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Olhe para cima e deixe sua fé continuamente crescer. Deixe essa fé guiá-lo ao longo do caminho estreito, que leva através dos portões da cidade de Deus, para além do grande e largo futuro de ilimitada glória que é para os redimidos. Portanto, sedes pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor, como o lavrador espera o precioso fruto da terra, e tem grande paciência por isso, até receber a chuva precoce e a chuva serôdia. Sejam também pacientes, estabeleçam seus corações, pois o Senhor está vindo. Tiago 5, de 7 a 8. Na realidade, isso é uma compilação dos versos bíblicos. Sim. E foram amarrados juntos de uma forma tão bonita, que forma uma história da realidade que os homens perderam de vista. Correto. Você conhece aquela música, O Céu é um Lugar no Mundo? Que Deus nos livre. Que o céu seja um lugar na terra. Ao serem os resgatados recebidos na cidade de Deus, ecoa nos ares um exultante clamor de adoração. Os dois Adões estão prestes a encontrar-se. Que momento, não é? É. O Filho de Deus se acha em pé, com os braços estendidos para receber o Pai de nossa raça, o ser que ele criou e que pecou contra o Criador, e por cujo pecado os sinais da crucifixão aparecem no corpo do Salvador. Ao ver Adão os sinais dos cruéis cravos, ele não cai ao peito de seu Senhor, mas lança-se em humilhação a seus pés, exclamando: Digno, digno é o Cordeiro que foi morto. Com ternura, o Salvador o levanta, convidando-o a contemplar de novo o lar edênico, do qual há tanto tempo fora exilado. Uma alegoria? Não. Você crê? Eu acredito.
Eu acredito e é tangível e será uma realidade. Ok. E será maravilhoso. O que a Bíblia nos diz acerca do céu? Devemos falar sobre o céu. Já passamos novamente pelas pragas. Infelizmente, para chegar num lugar bom, você sempre tem que passar pelos Eu espinhos. não sei porquê, mas minha esposa, quando era criança, não gostava de perdiz ou codorna recheada. Então, os pais dela, sua mãe, sempre lhe dizia que se quisessem ir ao céu, eles eram ateus, estavam apenas zombando. Mas se quisesse ir para o céu, teria que comer bastante Mingau codornas, bastante codorna recheada para chegar lá. Os novos céus e a nova terra. Apocalipse capítulo 21. Na verdade, é um capítulo lindo. Já falamos tanto sobre Apocalipse que deveríamos terminá-lo, não é? Deveríamos ler as boas novas. Já passamos por Apocalipse 13, Apocalipse 11, 14, 15, 16, 17, e pragas, e máscaras, e conspirações, e pandemia, tudo isso. Isso é tão real quanto as outras coisas, Correto. não é? E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém que de Deus descia do céu, endereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ele vê uma cidade literal. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com ele habitará, e ele será o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e ele será o seu Deus. Veremos Deus face a face. E ele estará literalmente entre seu povo. Não há mais véu. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Dá para imaginar um Deus assim? Ora, numa situação terrena, quando uma criança cai e se machuca, e um pai pega a criança e o consola, é meio que uma mini representação de uma realidade muito maior. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Isso Pode não é uma acreditar. alegoria. Isso é uma realidade. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. Aqui temos um contraste. Esses foram os próprios anjos que ocasionaram grande destruição, e agora estão mostrando a recompensa. Temos esse contraste. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Isso não está falando de Jerusalém, que está em algum lugar no Oriente Médio, que não é do céu, mas dessa terra, aqui de baixo. Não. E tinha a glória de Deus, e sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. Logo descreve a cidade. Tinha 12 portas, e as tribos, os nomes das tribos estavam nela. Tinha as portas do levante, 3 no norte, etc., etc. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome dos 12 apóstolos do Cordeiro, mostrando a natureza inseparável da antiga e nova aliança, do Antigo e do Novo Testamento. E a cidade foi medida, e as suas portas, e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado, e o seu comprimento era tanto como a sua largura, e mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios, e o seu comprimento, largura e altura eram iguais. Agora, existem algumas especulações sobre o formato da cidade. A cidade é enorme. Essa cidade é grande o bastante para abrigar toda a população da humanidade. É uma cidade imensa. É incrivelmente alta. Centenas de quilômetros de altura.
Ora, essa cidade é construída como um quadrado. Os lados do quadrado, obviamente, são iguais, mas é tão alta quanto ampla. Ora, o que é isso? Seria um cubo ou uma pirâmide? Uma pirâmide? Poderia ser uma pirâmide, não é? Porque também seria a mesma coisa. Se formos as pirâmides, é assim que elas são projetadas. Ora, existe alguém que é uma contrafação. Alguém que crê ser o príncipe desse mundo. Alguém que tenta falsificar as coisas de Deus. E as pirâmides são sua estrutura. É uma coisa tão oculta e ele distorceu tudo do jeito dele. Sim. Poderia ser um cubo. Poderia ser um cubo porque é tão ampla quanto alta. No ocultismo também há cubos que eles usam, mas meu feeling é que talvez seja uma pirâmide. Mas não quero ser dogmático nesse ponto, não é? E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. O muro é incrivelmente largo. E a construção de seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Então, o ouro é tão puro que dá até para olhar através dele. Incrível! Logo fala sobre os fundamentos da cidade que estavam adornados de toda a pedra preciosa. Sabe, tem um vídeo por aí que fala da natureza das pedras que são mencionadas ali. É interessante que as coisas mais preciosas na Terra não estão lá, como o diamante. Tem a ver com o índice de refração da luz e as pedras preciosas. Estas pedras preciosas têm uma qualidade e as outras têm qualidades diferentes. Há muitas histórias sobre isso. Mas o interessante é que não há diamantes. Ora, os diamantes são carbono comprimido, não é? E impurezas. Sim, e um diamante se forma quando se tem uma pressão tremenda em tubos vulcânicos que comprimem o carbono. Ou seja, o diamante é um fenômeno pós-dilúvio. Sim. É um elemento catastrófico. É interessante que um produto de uma catástrofe venha a ser a coisa mais preciosa dessa terra. Mas essas pedras refletem a luz e são translúcidas à luz. E essas são as pedras preciosas verdadeiras que haverá por lá. Então temos o jaspe, a safira e todas essas, e as esmeraldas, e menciona todas as pedras. E as portas são de pérolas. Ora, as pérolas neste mundo se formam quando há uma irritação na criatura, como um grão de areia, que é coberto para ficar liso. Então, uma pérola é um símbolo de um belo produto que surgiu do sofrimento. É um belo símbolo do material que compõe as portas. As portas são um belo símbolo de um grande sofrimento que foi experimentado por todos. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Estamos adorando um Deus verdadeiro. Não vamos estar sujeitos a prédios específicos. Nós temos um contato face a face. E a cidade não necessita de sol nem de lua, porque a glória do Senhor a iluminava. Isso não significa que não haverá um sol. Como você disse antes, isso é na cidade. Correto? E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. Então teremos acesso livre. Não há lockdown. Não há lockdown na cidade. As portas estão abertas. Se quiser visitar Você alguém, pode ir, é só ir. sem máscara. Nada de máscara também, pois nós o veremos face a face e não máscara a máscara. E a ela trarão a glória e a honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que a contamine. Nada que cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro.
Então, tem que haver algum tipo de desenvolvimento de caráter se quisermos fazer parte disso. Se analisarmos outras porções da Bíblia, poderemos extrair mais informações. Queremos ver como será a cidade. Queremos especular um pouco, certo? E algumas pessoas dirão, eles são conspiradores, mesmo quando se trata Até mesmo da nisso. história. Mas tudo bem, que aqueles de mente tão estreita a ponto de não poderem pensar fora da caixinha permaneçam em seus lugares, contanto que estejam felizes onde estão, não é? Isaías capítulo 11, verso 6 diz, E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará, e o bezerro e o filho do leão, e o animal cevado andarão juntos, e o menino pequeno os guiará. Eu dei uma palestra há muitos anos, intitulada Da Criação à Restauração, onde analiso os aspectos científicos dos animais que agora são carnívoros. Sim. E que originalmente talvez não tenham sido carnívoros. Analisamos algumas evidências científicas para isso e alguns experimentos que até realizamos. Talvez você possa colocar o link colocar o sobre link isso. dela. Da criação à restauração. E você também mencionou nessa apresentação, se eu me lembro corretamente, que o leão, por exemplo, a primeira coisa que ele come é o estômago. Sim. O leão mais Sim. forte pega o Isso, que há na no verdade, estômago. quase faz ele um... Sim, herbívoro, de certo modo. Correto. Há duas coisas que acontecem aqui. Eles mudaram sua dieta e mudaram sua disposição. Tornaram-se gentis e calmos. Não há mais agressão. Pois até o menino os guiará. A humanidade volta ao controle e os animais são gentis, amáveis, brincalhões e bondosos. A vaca e a ursa pastarão juntas, seus filhos se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. Temos pequenos vislumbres disso no mundo. Se um cão e um gato se tornam amigos, eles se tornam inseparáveis. Temos esses relacionamentos entre animais de diferentes espécies. Até mesmo leões adotando um pequeno servo. Então, há muitas histórias estranhas por aí que nos dizem que, originalmente, sim, são vislumbres em um mundo doentio. E brincará a criança de peito sobre a toca da áspide, e a desmamada colocará a sua mão na cova do basilisco. Em outras palavras, a cobra não será mais venenosa. Será restaurada a, seja lá o que for, a beleza que tinha antes. Não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Como será então nossa relação com o mundo animal? Muito interligado. É indescritível. Sim. Teremos uma relação da qual somente podemos sonhar neste mundo. Só temos mini vislumbres de uma realidade muito maior. Agora vemos como que por um espelho, mas logo veremos como realmente é. Eu tenho certeza que nós também veremos animais que agora estão extintos. Certamente. Dinossauros. Mal posso esperar para escorregar no pescoço de um brontossauro. Também seremos ativos. Teremos uma casa na cidade, porque o Senhor está preparando uma morada, mas quando a terra for renovada após os 1000 anos, edificaremos casas e as habitaremos, e plantaremos vinhas e comeremos o seu fruto. Em outras palavras, teremos uma morada na cidade e uma morada no campo. Seja lá o que for, não edificaremos para que outros habitem. Não haverá regulamentação governamental que arranque a sua herança. Nem multas por remover árvores já mortas. Nada. Nenhuma multa por mover árvores mortas. Esse foi um momento bem curioso de minha vida, ser multado por mover uma árvore morta, inacreditável. Não plantarão para que outros comam. E na verdade nem haverão árvores mortas. Não haverá árvores mortas a mover, tem razão. Não plantarão para que outros comam. Isso é interessante.
Em outras palavras, a Rerum Novarum não estará em vigor no céu. Fará parte da história. Uma parte será um pouco verdade. Não existirão fronteiras. Tem razão. Porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras das suas mãos. Isso significa que não vamos, de fato, desfrutar dos frutos de nosso trabalho, mas você é bem-vindo para comer um de meus abacates, conquanto que não os coma todos, ok? Não trabalham debalde, nem terão filhos para perturbação, porque são a posteridade bendita do Senhor, e os seus descendentes estarão com eles. Isso é realidade. É assim que o céu será. Não se trata de estar sentado em uma nuvem tocando um instrumento musical, uma harpa. O conhecimento no céu será progressivo. Todos os tesouros do universo estarão abertos ao estudo dos remidos de Deus. Livres da mortalidade, alcançarão voo incansável para os mundos distantes. Todos querem fazer viagens espaciais extraterrestres, não é? E aqui poderemos ir a mundos distantes. Incansavelmente. Outras áreas habitadas da criação de Deus. Mundos que fremiram de tristeza ante o espetáculo da desgraça humana e ressoaram com cântico de alegria ao ouvir as novas de uma alma resgatada. Com indizível deleite, os filhos da terra entram de posse da alegria e da sabedoria dos seres não caídos. Participam dos tesouros do saber e entendimento adquiridos durante séculos e séculos na contemplação da obra de Deus. É interessante que a nova educação diz que não deveríamos ir muito além. Deveríamos ser limitados. E isso nos diz que deveríamos ser ilimitados. Com visão desanuviada, olham para a glória da criação, achando-se sóis, estrelas e sistemas planetários, todos na sua indicada ordem, a circular em redor do trono da divindade. Em todas as coisas, desde a mínima até a maior, está escrito o nome do Criador e em todas se manifestam as riquezas do seu poder. É interessante que eles circulam o trono da divindade a um ponto central no universo. Então, nós não seremos apenas uma partícula infinitésima em algum lugar na região sideral de um enorme universo. Isso será o centro de tudo. Sim. É interessante que as pessoas sempre dizem, sabe? Os homens eram tão primitivos no início e nós somos tão avançados. Algumas pessoas creem, não quero ir para o céu porque tudo vai ser tão primitivo. Ora, quem foi o Criador de tudo? Jesus Cristo, não é? Sim. E nós só podemos tirar proveito daquilo que já foi criado. Então, se há certos comprimentos de ondas que existem em nosso reino, quer sejam raios ultravioleta, raios infravermelhos, raio-x, micro-ondas, seja lá qual onda que queiramos falar, podemos tirar proveito delas e criar telefones celulares E outros dispositivos. instrumento para gravação. Mas Deus as criou para um propósito. E nós podemos nos comunicar com elas. Podemos enviar informações, podemos enviar fotos pelas ondas. E se você fosse, de fato, um instrumento que poderia receber todas as ondas? E se seus olhos fossem capazes não somente de visão telescópica, como uma águia, mas também microscópica, a fim de que pudesse até uma visão de raio-x que pudesse analisar e ver quais são os mecanismos. E se você fosse um receptor de micro-ondas e não precisasse de celulares, poderíamos nos comunicar uns com os outros? Será que Deus sabe o que você está pensando?
Quando os anjos se comunicam com o céu, será que eles sabem o que você está pensando? Sim. Eles devem poder ler a mente. Já tratamos disso em um episódio anterior. Quanto a como será a capacidade da humanidade restaurada. Nós já mostramos em outro episódio que eles estão tentando fazer isso aqui mesmo na Terra, com aquele implante Neuralink. Sim. Exatamente. Estão tentando chegar próximo ao que era antes. Mas não conseguirão fazer isso, Não. certo? E a capacidade que o cérebro tem. Sabe, se voltarmos ao Pentecoste, as pessoas falavam em línguas. Às vezes diversas línguas, num instante. Não foi preciso um estudo entediante para aprender uma nova língua, não é? Foi instantâneo. Então, um cérebro tão eficiente que se vê alguma coisa, armazena para sempre. Será incrível. Será verdade que a humanidade tem sido tão primitiva e tem avançado lentamente até onde estamos agora? Ou foram super brilhantes no passado e perdemos tudo, até mesmo a direção, num dado ponto, e voltamos aonde estamos hoje? Vamos analisar algumas evidências e nossos amigos dirão, ok, talvez seja mais uma conspiração. Aqui temos uma página da internet que fala sobre, na verdade, é uma página para turistas, que nos leva a esses locais, que fala sobre as maiores e misteriosas pedras talhadas megalíticas da antiguidade de Baalbek, no Líbano. Eu já estive lá, inclusive, e analisei as ruínas do templo de Baalbek e fui ao aquário de onde escavaram essas coisas. Ao analisarmos isso, veremos pedras dessa magnitude, que são cortadas de rochas sólidas. E essa aqui, em especial, foi rejeitada porque tinha uma falha nela. Mas outras foram transportadas por muitos quilômetros por terrenos como esses e edificadas em templos. Isso é, obviamente, uma pedra calcária, uma rocha, um fenômeno pós-dilúvio. Então vem do mundo pós-diluviano. É logo depois do dilúvio. As pessoas se perguntam, sabe, devem ter sido povos muito primitivos. Não, eram muito avançados. Quão avançados eram eles? E que conhecimento traziam consigo? Lembre que eles tinham essa imensa capacidade, eram enormes, ao menos 2 vezes o nosso tamanho, se não mais. E tinham uma tecnologia da qual só podemos sonhar. Mas nós temos essa retratação da evolução de que viemos dos macacos e os homens das cavernas que espancam uns aos outros na cabeça, etc. Nada pode estar mais longe da realidade. Sabe, quando falamos de algumas dessas tecnologias que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, é a tecnologia que teremos no céu. As tecnologias que você mencionou agora, nós nem temos tecnologia hoje para fazer. Não conseguimos cortar pedras dessa forma, nem transportar. Como essas pessoas fizeram isso? Eles cortaram essas enormes pedras. Aqui temos um site arqueológico no Líbano, que mais tarde se tornou a Cidade do Sol, nos tempos romanos. Aqui podemos ver essas construções gigantescas e essas pedras imensas nos fundamentos. Foram construídas no topo de ruínas até, algumas delas, e são incrivelmente enormes. Basta olhar o tamanho dessas coisas. São incrivelmente impressionantes. E precisamos nos perguntar, como cortaram isso com tanta precisão? Essa aqui ainda estava esperando para ser transportada, mas foi rejeitada. Temos essa aqui. Olha só o tamanho dela. Conseguimos fazer isso hoje? Ora, além de cortá-las dessa forma, é preciso cortá-la por debaixo. Aquela outra veio direto do chão.
Dá para entender como cortar pelas bordas, mas é preciso ter ferramentas específicas, não é? Elas são tão precisas. Será que usavam laser? Mas como cortaram de baixo para cima? Como fazer essa luz ir em 90 graus para cortar por debaixo? É uma tecnologia que não temos. Não há dúvidas que essa tecnologia era incrivelmente impressionante. Aqui vemos algumas dessas rochas e não conseguiríamos transportá-las, e as encontramos por todo o mundo, não apenas em Baalbek. Para complicar ainda mais o enigma de Baalbek, a precisão do encaixe das pedras é notável. Michael Alof, o ex-curador das ruínas, escreveu acerca das trilithons. A despeito de seu imenso tamanho, estão tão precisamente posicionadas e tão cuidadosamente unidas que é quase impossível inserir uma agulha entre elas. Nenhuma descrição dará uma ideia exata do efeito desconcertante e espantoso desses tremendos blocos sobre o espectador. Não temos essa tecnologia hoje em dia. Tem outras coisas interessantes. Uma delas é esta. Pesquisadores encontraram provas de uma antiga guerra atômica, muitos anos atrás. Será que nossos antigos precursores tiveram uma inovação de vanguarda correspondente às capacidades atômicas atuais? Há provas de resquícios na Índia que corroboram essa garantia. Há, além disso, fantasias antiquadas que retratam cenas que coordenam nossa compreensão de ponta de um combate nuclear. Escritos de muitos anos atrás parecem conter o que poderia ser decifrado como retratos de explosões atômicas, praticamente idênticas àquelas em Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Tomemos, por exemplo, o épico sânscrito incomparável da Índia, intitulado Mahabharata. Ele apresenta destruição e devastação com registro que parecem retratar precisamente o impacto e a repercussão de uma guerra atômica. Sabe, tem páginas na internet que falam sobre uma guerra mundial. Há quanto tempo foi isso? Algumas, obviamente, falam de centenas de milhares ou até milhões de anos atrás. Não temos que especular se milhões de anos ou centenas de milhares de anos. Se começarmos com um casal no Éden e tomarmos as taxas atuais de crescimento, que leva em consideração mortes e guerras e fome e todas essas questões, então, de um casal, quanto tempo levaria para chegarmos à população atual de 7 bilhões? Uns 1.000. 1.200 anos já daria, considerando que esse crescimento é exponencial. Se começarmos com 3 casais, como nos dias de Noé, obviamente seria mais curto e chegaríamos a esse número em 400 e 500 anos. Se tivermos uma população assim, e na época depois de Noé, quando Nimrod construiu essas cidades e construiu a Torre de Babel e as nações se separaram, o inimigo deve ter se irritado bastante com essas brilhantes jogadas estratégicas de Deus de confundir as línguas e separar as nações. Ele vem tentando desde então uni-las. De novo, sim? Sim. É por isso que ele tem uma organização atual chamada as Nações Unidas. Mas Deus as deixou separadas para que não nos esquecêssemos de nossa dependência dele. Pois se tivermos conflitos constantes ao seu redor e tivermos que nos proteger, queremos depender de Deus, não é? Então, será possível que tenha havido até guerras nucleares para tentar uni-las novamente? Teriam eles essa tecnologia? Sim. De acordo com isso que nós vimos, aparentemente sim. Aparentemente, as cidades enterradas, que até hoje ainda são radioativas, é o que dizem. Mas seja como for, temos aqui um artigo que fala sobre essas coisas e, em seguida, traz evidências para essas coisas.
Algumas dessas cidades que foram abandonadas têm esses grandes blocos de granitos que foram vidrificados, tornando-se vidro. Foi preciso calor para isso, um calor incrível, do tipo que se esperaria numa explosão nuclear. Então talvez não fossem tão estúpidos como imaginamos. E talvez, depois de tal evento cataclísmico, e todas essas crateras de impacto que podem ter se derivado de impactos nucleares, talvez depois disso a humanidade tenha regressado a uma fase primitiva e teve que se reconstruir. Muita gente ficou isolada e se tornou ainda mais regressiva em termos de conhecimento. Mas quando as incorporamos de volta a uma sociedade com conhecimento, muitos rapidamente são capazes de aprender na mesma proporção que qualquer um. Aqui temos outro que é interessante. Essa página diz: 17 artefatos inusitados parecem sugerir haver existido civilizações pré-históricas de alta tecnologia. Eles não entendem isso. Sim, porque eles não podem nem mesmo conceber que... Fomos tão doutrinados em pensar de primitivo para avançado, enquanto, na verdade, passamos de avançado para primitivo, de volta a avançado. Exatamente. É isso que aconteceu. Nesta página na internet, eles falam sobre algumas dessas coisas. Vamos analisar algumas delas. E diz: de acordo com o ponto de vista convencionais da história, os homens só pisaram na Terra em sua forma presente por apenas 200 mil anos. Não vamos usar o número deles, certo? Civilizações avançadas apareceram há milhares de anos, mas muito da engenhosidade mecânica que conhecemos nos tempos modernos só começou a se desenvolver por volta da Revolução Industrial, há algumas centenas de anos. Artefatos inusitados, Art Uber, é um termo aplicado a dezenas de objetos pré-históricos encontrados em vários lugares no mundo que parecem demonstrar um nível de avanço tecnológico em contraste com a época em que foram fabricados. Instrumentos como baterias, que nem sequer entendemos bem sua tecnologia. Tubos de raios catódicos. Todo tipo de artefatos foram encontrados. Metais de tamanha pureza que não conseguimos produzir em nossas fornalhas hoje. De onde vieram essas coisas? Se rolarmos para baixo e avançarmos mais nessa página, veremos jarras de barro, o que parece ser uma lâmpada, paredes em lugares onde não deveriam haver, locais de reatores nucleares encontraram urânio purificado, e o que só poderia haver como resultado de alta tecnologia. Será que tinham usinas nucleares? E o que as pessoas pensam sobre essas questões? Quer seja no Brasil, quer na América do Sul, na China ou Índia, e tubos que encontraram nas rochas. Sabe, supostamente isso é de milhões de anos. No entanto, estão enterrados nesses locais. Ou instrumentos como esse, um dispositivo mecânico de 2.000 anos usado para calcular a posição do Sol, da Lua e das estrelas, foi encontrado. Muitos artefatos interessantes. Aqui temos um pilar de ferro de metal, que não apresenta oxidação. É uma tecnologia que não podemos copiar ainda mesmo na época em que vivemos. Logo, uma espada exibida na Alemanha, que é de qualidade impressionante, bem como o aço. Nós diremos que isso não era possível naquela época. E há outras coisas interessantes. E agora vamos entrar em áreas polêmicas. Esses são hieróglifos. E as pessoas estão dizendo: o que são essas coisas? O que é isso? Parece um helicóptero. É claro que vão dizer: não,
Não é um helicóptero, parece como um avião de transporte. E, na verdade, encontraram modelos dessas coisas. E estão dizendo, não, isso é outra coisa. Simplesmente parece com isso, pois a humanidade não consegue conceber essas coisas. Por exemplo, temos esse aqui, comparado com este aqui. E submarinos. Interessante. Aviões, modelos como esse. Sabe, o que é interessante, não quero entrar em detalhes, só estou dizendo que devemos analisar o mundo com um olhar diferente. Se quisermos analisar a arqueologia oculta e o que realmente aconteceu no passado, então a imagem que tem sido passada para nós é muito distorcida. A educação que eles implementaram no mundo é muito ruim. Correto? Agora, por que Adolf Hitler, quando a guerra estava prestes a começar, enviou a maior equipe arqueológica da história para o Egito? Por que enviou Rommel e seu exército para proteger o Egito? E começaram essas escavações. É claro que ele era envolvido com ocultismo e tinha informações ocultas e buscava tecnologia. E não sabemos até hoje o que ele encontrou. Não sabemos o que acontece nesses laboratórios secretos, onde esses cientistas alemães que vieram dessa situação de guerra estavam todos empregados, quer na Rússia, quer nos Estados Unidos da América, é irrelevante. De onde obtiveram essa tecnologia que, de repente, explodiu e ocasionou os tempos em que estamos vivendo? E bem de repente. De repente. E como é possível que esses exércitos na Alemanha tenham desenvolvido um sistema de GPS tão preciso quando não havia satélites naquela época? Quando pensamos nessas coisas, nos perguntamos, será que temos sido enganados? Ok, não queremos especular, não queremos fazer teorias da conspiração. O fato é que há provas suficientes. Se quisermos analisar que o que existiu no passado é tão tecnologicamente avançado, em muitos casos, que não conseguimos compreender até o momento. Jamais saberemos como era o mundo antediluviano. Onde está o mundo antediluviano? Por que não encontramos mais dessas coisas se havia uma cultura pré-dilúvio que tinha milhões de pessoas? Provavelmente, mais pessoas do que temos hoje. Bilhões. E viviam em cidades, grandes cidades. Onde estão essas cidades? Ainda temos cidades hoje. Algumas das Ilhas da Páscoa estão embaixo do oceano e é possível mergulhar e ver uma tecnologia que deixa a mente perplexa. Como moveram todas essas coisas? Mas tudo isso é pós-dilúvio. Como era o pré-dilúvio? É altamente provável que todas aquelas civilizações hoje estejam enterradas debaixo do oceano. E lá, onde a evidência do dilúvio é maior. É lá que a humanidade residia. Os maiores cânions que encontramos nesse planeta não estão onde está o Grand Canyon, mas cânions 4 vezes maiores que esse sob o Oceano Pacífico. Isso quer dizer que foi um fenômeno do dilúvio. Enterrados sob esse oceano estão as cidades. É de onde obtemos a lenda da Atlântida, que a antiga civilização desapareceu sob o mar. Mas essa tecnologia, os demônios têm conhecimento dessa tecnologia. E aqui, no fim dos tempos, estamos descobrindo algumas dessas coisas. Mas Salomão diz, não há nada de novo debaixo do sol. Não há nada de novo debaixo do sol. Nós achamos que somos a nata da nata. Não somos nada. Se é isso que a humanidade caída consegue fazer, esse é o ponto. Esqueçamos das conspirações, disso ou aquilo. Se isso é 100% certo ou não, se isso é o que a humanidade caída consegue fazer, imagine o que a humanidade não caída será capaz de fazer. Tudo bem, vamos voltar à nossa Bíblia.
e ver o que podemos extrair também do espírito de profecia. E lemos aqui em Spiritual Gifts, volume 3. Quando saiu da mão do seu Criador, Adão era de elevada estatura e de bela simetria. Era mais de 2 vezes mais alto do que os homens que agora vivem na Terra, e bem proporcionado. Suas feições eram perfeitas e belas. Sabe, as pessoas dirão, isso é conjectura. Não, isso é o que está escrito no Espírito de Profecia e corrobora com a Bíblia. Porque a Bíblia explica como eram alguns desses pós-diluvianos e descreve o tamanho de suas camas. Correto. E que é mais de 2 vezes a que temos hoje. E os então, isso é gigantes verdade. que viveram na Terra. Absolutamente. E também, talvez, se eles quiserem perceber, quando Deus criou Adão, ele criou ele perfeitamente. O próprio Deus o criou. Correto? Sabe, se ficarmos em pé nesse prédio que tem 3 metros de altura, então Adão teria que engatinhar aqui dentro, não é? Como eram os templos dos edifícios que erigiam? Devem ter sido enormes. E é o que encontramos. Exatamente o que encontramos. Suas feições eram perfeitas e belas. Sua tez não era branca nem pálida, mas rosada, brilhando como o precioso matiz da saúde. Eva não era tão alta como Adão. Sua cabeça chegava-lhe um pouco acima dos ombros. Ela também era nobre, de perfeita simetria e muito bela. É interessante que a simetria, na verdade, gera beleza. Quanto mais simétrico é um rosto, se pegarmos um espelho e analisarmos uma metade em comparação com a outra, são muito diferentes hoje. Não são totalmente perfeitos, e quanto mais simetria, mais associada está a beleza. Mas eram muito belos, muito grandes, fortes. Podiam fazer coisas que nós só podemos imaginar. E ao transcorrerem os anos da eternidade, trarão mais e mais abundantes e gloriosas revelações de Deus e de Cristo. Assim como o conhecimento é progressivo, também o amor, a reverência e a felicidade aumentarão. Quanto mais aprendem os homens acerca de Deus, mais lhe admiram o caráter. Então temos 2 aspectos aqui. Grande conhecimento tecnológico, grandes oportunidades que nem podemos imaginar. E, além disso, a profundidade do caráter de Deus. Estudar o caráter de Deus. Quem é esse Deus que, diferente de qualquer outra divindade nesse planeta, estava preparado para morrer por mim e por você enquanto ainda éramos pecadores? Inacreditável. E suportar a gente em nossas lutas. E quanto à vida social? Ali conhecemos, assim como também somos conhecidos. Ali, o amor e simpatia que Deus plantou na pessoa encontrarão o mais verdadeiro e suave exercício. A pura comunhão com seres santos, a vida social harmoniosa com os santos anjos e com os fiéis de todos os tempos, a santa associação que reúne toda a família no céu e na terra, tudo fará parte da experiência do além. Eu adoraria de me sentar e conversar com Paulo. Você não? Sim, bem, tem várias pessoas com quem eu gostaria de falar. Acho que teremos conversas interessantes. Um dos que definitivamente estarão na minha lista é Lutero. Quero conversar com Lutero. Quero conversar com alguns dos antediluvianos. Provavelmente terei torcicolo de ficar olhando para o alto, olhando para eles. Vai levar um tempo para crescermos. Aparentemente, cresceremos em estatura até termos atingido o nosso potencial pleno. Vai demorar um pouco para crescer a minha estatura final. E terá seu cabelo de volta? Você vai ter uma safra de cabelo. Lembra de Absalão? Sim. Quanto mesmo? 3,6 quilos. Em um corte. O meu é 3,1 miligramas. E eu menos ainda. O seu é ainda menos. Salmos 29, 9. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as brenhas. E no seu templo, cada um fala da sua glória. Isso não é arrogância da parte de Deus.
nós estaremos tão estupefados que só diremos uau. Você não acha? Eu anseio por isso. Alguém certa vez me disse para não usar a palavra uau. Ok. Disse que tem origem no ocultismo. Eu disse, ok, de agora em diante vou falar de trás para frente. Ok, qual será a nossa ocupação? Na terra renovada, os redimidos empenhar-se-ão em ocupações e prazeres que levaram felicidade a Adão e Eva no início. Será vivida a vida edênica, a vida no jardim e no campo. Edificarão casas e nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão o seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos desfrutarão das obras das suas mãos até a velhice. Essa é a eternidade. Cada faculdade será desenvolvida, toda habilidade aumentada. Os maiores empreendimentos serão levados a êxito, as mais elevadas aspirações alcançadas, sem egoísmo. E se você ler isso, então você pode provavelmente entender que você não tem que querer atingir todas essas coisas aqui, esse lugar miserável onde nós o estamos. vento e a tempestade varrem tudo. Mas se colocarmos nessa mistura a abnegação sem a ambição de passar por cima de todo mundo, mas apenas o conhecimento que se pode obter e as experiências e a alegria resultante disso, será inacreditável. Por que escolheríamos permanecer aqui se podemos ir para lá? Realizadas as mais altas ambições, e surgirão ainda novas alturas a serem alcançadas, novas maravilhas para serem admiradas, novas verdades a serem compreendidas, novos objetos de estudos a desafiarem as faculdades do corpo, da mente e da alma. Pode-se estudar por século esse amor. Esse é o clímax, conhecer Deus. Sabe, até Einstein disse querer ver o rosto de Deus. Eu quero ver a mente de Deus, o caráter de Deus. Quero poder olhar em seus olhos, quero poder ver sua compaixão que ele teve quando curava as doenças. Quero poder ver por mim mesmo. E a largura, a profundidade e a altura do amor de Deus em dar seu Filho para morrer pelo mundo, a própria eternidade nunca o poderá bem revelar. No entanto, ao estudarmos a Bíblia e meditarmos sobre a vida de Cristo e o plano da redenção, esses grandes temas se desdobrarão mais e mais ao nosso entendimento. E a nós pertencerá a bênção que Paulo desejava à igreja de Éfeso ao orar: que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, nos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos. Não sei se já aconteceu com você, mas este livro aqui, esta Bíblia, sempre que a leio, é como um novo livro. Isso também acontece comigo. Já aconteceu com você? Sim, frequentemente. Este é o único livro que já li que é novo sempre que o leio, porque descubro coisas que jamais imaginava estar sequer remotamente escrita aqui. E às vezes me pergunto, por que não vi isso antes? E da vez seguinte que leio, vejo coisas novamente e me pergunto, por que não vi isso antes? Isso realmente está aqui? Eu nunca tinha percebido que estava aqui. Sim. Sabe, quando damos estudos bíblicos às pessoas e elas querem, aceitar outra coisa, e confrontamos com um verso bíblico que despedaça completamente sua visão de mundo. E alguns dizem, não posso aceitar isso, prefiro aceitar o que meu ministro tem a dizer. Mas eu quero saber o que realmente há neste livro, porque só estamos vendo superficialmente. Hebreus 10, verso 35 em diante. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais da paciência,
para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. Outra vez, quero reiterar, não desça ladeira abaixo pelo caminho do espiritismo. Isto é a realidade, tem substância. Mas o justo viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Isaías capítulo 35, versos 10. E aos resgatados do Senhor voltarão, e virão a Sião com júbilo, e alegria eterna verá sobre as suas cabeças, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Não olhe para este mundo, esteja em outro mundo, caso contrário, ficará louco. Sim, e deprimido. Quantos são os que se suicidam? A taxa de suicídio foi às alturas este ano por causa de toda a depressão do que tem sido alimentado à humanidade. Sabe, é melhor colocar a sua confiança nisso do que num tipo de salvador terrestre que vai tentar melhorar um pouco aqui esse lugar. Exatamente. Se você está numa guerra, estiver lutando numa trincheira, à beira do desespero, e ouvir a mensagem que amanhã estará livre e voltará a sua esposa e filhos e entes queridos, você vai cometer suicídio ou vai permanecer firme mais um dia? Sim, permaneça firme. Isaías 51, versos 3. Porque o Senhor consolará a Sião, consolará a todos os seus lugares assolados, e fará o seu deserto como Éden, e a sua solidão como o jardim do Senhor. Gozo e alegria se achará nela, ações de graças e voz de melodia. Vamos cantar! Minha esposa estará muito feliz, ela ama. Sim. Você ama cantar, não é? Você tem uma voz estrondosa para uma pessoa tão pequena, como pode? A garrafa é pequena, mas tem muito veneno dentro. E logo ele nos dá essa promessa. Assim, os cantores com os tocadores de instrumentos estarão lá. Todas as minhas fontes estão em ti. Em outras palavras, toda a capacidade para produzir o melhor. Sabe, encaremos os fatos. Certas músicas que ouvimos hoje são depressivas, não é verdade? E são iguais. Têm o mesmo ritmo. Você liga aquele rádio e tum, 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 tum. Meu pai sempre dizia para mim, quando nós estávamos tendo uma festa, mas é tudo igual! Não, mas você tem que ouvir isso e isso. E ele disse, não, é tudo tu, tu, tu. E hoje eu concordo com ele. É isso que é. E eles acrescentam uma letra e já não tem mais o que escrever. E chega a ser tão ridículo que a gente se pergunta, onde está o elemento poético? Isaías 24, verso 14 diz, estes alcançarão a sua voz e cantarão com alegria e por causa da glória do Senhor exultarão desde o mar. Acho que nossas vozes roucas, pelo menos a minha, vão novamente se unir. Eu sempre achei que Gabriel fosse me dizer, você pode tocar o triângulo, mas não cante. Mas eu acho já que te não. ouvi, você não é tão ruim assim. Judas diz no capítulo 1, verso 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória, ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. Amém. Amém. Meu irmão, nós vamos para casa. É só mais um pouquinho. Seguremos firme e vamos experimentar coisas que olhos não viram, nem ouvidos E por isso ouviram. eu espero. Vamos orar. Pai Celeste, obrigado pela promessa do céu. Obrigado por um lugar sem dor. Obrigado por um lugar de crescimento eterno em conhecimento, sabedoria e entendimento. Obrigado pela presença do Cordeiro que foi morto e que governará todo o universo
sem nenhuma nota dissonante. Obrigado e habilita-nos a aceitar a realidade disso e não espiritualizá-las. Que aqueles que assistiram sejam enaltecidos e que nossos pensamentos sejam direcionados ao céu. É minha oração em nome de Jesus. Amém. Obrigado por assistir este vídeo. Para se inscrever, clique aqui. Clique no sininho abaixo para receber notificações. Para ver o próximo vídeo, clique aqui. Muito obrigado!